sobre a essência do defensor e a relação de defensor e acusado, o seu constituinte. Este constituinte pode ser contratado e ou advogado nomeado pelo Estado, pela Defensoria Pública. Então, sendo advogado contratado e ou advogado dativo pela Defensoria, tem uma obrigatoriedade de correlação com o acusado. Quando se vai para o tribunal do júri, o defensor, se ele tiver possibilidade de acompanhar o processo todo, ótimo, melhor, ele teria aí maiores elementos, subsídios para argumentar no tribunal do júri. Mas vamos observar um detalhe. Se o acusado chega lá no tribunal do júri, teria conversado anteriormente com seu defensor e ele inova, ele faz uma autodefesa. Então ele modifica no seu interrogatório o que ele vinha falando, vinha sustentando desde a fase policial, depois na fase singular, na primeira instância, no juízo singular. Após a pronúncia, vai ao tribunal do júri. Estando no tribunal do júri, também se coleta provas, prova oral. Vai ouvir testemunhas, leitura de documentos, análise de provas documentais, materiais e provas orais. Mas o que nós estamos, na realidade, tentando dizer a você é que o acusado, ele não concorda ou ele destoa, ele faz uma autodefesa, modificando o que ele já vinha falando. Por exemplo, se ele vinha confessando que ele teria participado ou que ele seria um autor do homicídio, e nesta circunstância ficaria ali mal ou bem caracterizada a legítima defesa, e quando chega no tribunal do júri, ele nega peripitoriamente. Ele não admite ser o autor daqueles fatos. Pega o defensor de surpresa. O que o defensor faz? Pede ao juiz, como tenho visto alguns colegas assim fazerem, pede para dissolver o conselho de sentença e, sob a alegação de que foi pego de surpresa, o acusado não teria antecipado esta autodefesa para ele, e aí ele se sente sem condições de continuar fazendo a defesa em razão de ter sido surpreendido. Eu particularmente entendo que isso é de menos. O acusado fazer a sua autodefesa é de menos. Ele pode negar a autoria, como se ele, agora vamos inverter os papéis, ele vinha em todo o procedimento processual anterior negando a autoria. Aqui no plenário do júri ele passa a confessar a autoria. Como é que fica a defesa? Agravou, ficou pior, um pouco pior para a defesa sustentar as teses de defesa, porque a tese de defesa que ele tinha, a defesa tinha, seria aí uma tese técnica da negativa de autoria. Mas aqui ele deixou esta tese para trás e passou a confessar
que ele seria o autor do homicídio. E daí? Eu peço para dissolver o conselho? Isso já ocorreu conosco centenas de vezes. Vários acusados tomaram este procedimento. Talvez seja não ser eu incisivo. Olha, você tem que falar isso. Não, eu não acho isso prudente. Você tem que falar tal coisa para solidificar a tese de defesa. Eu não acho que isto seja prudente para o defensor inserir ou obrigar o acusado a falar alguma coisa. Ele fala o que ele se sente de confortável para falar. E se ele se sentir confortável em falar, ele vai falar algo que ele se sente bem falando. A defesa que se vira, a defesa que se adapta à sua fala, à sua narrativa, ao seu interrogatório. A obrigação é da defesa se auto-adaptar-se. Se a defesa tinha uma tese técnica, que seria, vamos dizer, esta de negativa de autoria, não tem mais a negativa de autoria. O que mais ele tem que analisar para adaptar a esta nova realidade de confissão do acusado? Na percepção de que aquilo que ele disse, estes fatos inovadores agora, enseja uma legítima defesa própria, um excesso de legítima defesa, ou seja, afastando-se a autoria, ou admitindo-se a autoria, mas afastando-se as qualificadoras, desclassificando a imputação. Hoje tem-se o artigo: o jurado absolve o acusado. Então, a defesa tem N outras teses para sustentar mais esta tese nova de autodefesa, que ele, acusado, não concordando talvez com o encaminhar da sua defesa, ele passa a inovar, ele passa a fazer a sua autodefesa. Esta autodefesa, como eu disse, pode ser negando a autoria ou pode confessando os fatos. Tá, mas confessar os fatos, doutor, ele está fazendo uma autodefesa? Na cabeça dele, provavelmente sim. Ele estaria se livrando de um peso que estaria latejando a sua consciência. Quem se vira é a defesa para se adaptar àquela fala, aquele interrogatório, aquela narrativa nova do acusado. É bem verdade que quando eu estava acredito com 5º, 6º Tribunal do Júri, isso me aconteceu. Hoje estamos aí beirando uns 800. Isto me aconteceu do acusado vinha negando a autoria e ali ele confessou. Pegou-nos de surpresa. E o que fazer? Como fazer? Eu era novinho. Pedir ao magistrado que dissolva o conselho? Não. Eu me adaptei à tese, ou seja, à sua narrativa, encaixei na tese de defesa. O que acontece? Que às vezes nós, defensores, nos limitamos a desejar sustentar uma das teses, uma tese. Mas observemos que uma tese é do acusado. Esta tese de autodefesa, se ele negou autoria, vinha ele confessando e negou autoria, é uma tese do acusado. Esta tese não é da defesa, não é da defesa técnica, é do acusado.
Mas a defesa técnica não vai desprezá-la. Pelo contrário, vai agregá-la na tese da defesa técnica e fazer uma sustentação oral de forma equilibrada, de forma condizente, fazer a sustentação oral da tese do acusado com a tese as teses técnicas que a defesa já tinha observado para sustentá-las. E desta forma, o acusado não pode ter prejuízo no seu julgamento. O que estou trazendo para você é que no julgamento, no tribunal do júri, há a possibilidade de pluralidade de teses de defesa, desde que estas teses sejam pertinentes, não sejam conflitantes. Eu acostumo a dizer, a dar um exemplo. Se há um rio onde a água é líquida, limpíssima, mas chove em um dos lados do rio, é óbvio que parte daquela água limpa vai sujar, e vai sujar até um determinado ponto em que ou ela suja todo o rio, ou aquela água limpa vai fazer com que a água suja dali para frente torne-se límpida. Então, é o papel da defesa. A defesa tem que adequar. A defesa tem que observar e adaptar a nova circunstância dentro da tese de defesa que ela já tinha. Busca estes elementos e demonstra com competência, com tato, demonstra a habilidade para diferenciar, demonstrar as diferenças destas circunstâncias da tese da autodefesa que o acusado fez com a tese técnica que a defesa estava ali para fazer e faz. E observando esta situação de que pegou o defensor de, vamos dizer, de calça curta, de surpresa, imagina o promotor. O promotor vai vir tripudiando, ele vai detonar a defesa para ajudar. Ele vai detonar a defesa, dizer que nem a defesa sabe, está num terreno pantanoso, porque o acusado fala uma coisa, lá no processo vem falando uma coisa, chega aqui completamente diferente, a defesa está perdida. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode agravar toda essa situação. Quem não tem e não pode entrar neste jogo é a defesa. A defesa deva ser e estar equilibrada, consciente, reflexiva. Ela tem que ter a reflexão, a percepção, sutileza das colocações da autodefesa com as teses da defesa técnica. As encaixa. Talvez no julgamento, quando o jurado for decidir os fatos, ele, optando pela tese da autodefesa colocada pelo acusado, não vai chegar à análise das teses da defesa técnica, que são quesitos subsequentes. Então, negou a autoria, no caso, negou a autoria, e encerra-se a votação por aqui. Não chega mais lá para frente. Mas e qual o papel da defesa? Ela contribuiu? Sim. Evidentemente que sim. Ela demonstrou aos jurados que os jurados poderão
confiar na fala do acusado. Demonstra para os jurados que aquilo tem suporte. O que ele não falou lá atrás, agora ele falou, tem suporte. Não despreza. Esta fala, ao nosso ver, não pode ser desprezada, tem que ser utilizada para a defesa. E demonstrar as diferenças de uma coisa, como eu disse que demonstrei com relação à água barrenta do rio e a outra água límpida, é assim que vai estar na cabeça dos jurados o que a defesa vai colocar. Vejam, senhores, o que o promotor vai utilizar tripudiando desta situação não vai acrescentar em nada. Por quê? Porque ele já fez a sua acusação, e a sua acusação, ela é tão boa que ele foi eficiente na acusação. E a defesa? A defesa vai fazer a ampla defesa. Fazendo a ampla defesa, ele vai fazer o quê? Pega esta tese da autodefesa que o acusado fez, encaixa nas provas na que o Ministério Público, o promotor, as utilizou como prova incriminadora. E você vai utilizar na defesa técnica, utilizando das provas incriminadoras, das provas em que o promotor as utilizou para fazer a acusação. Mas observa, se fez esta acusação, estas provas não são só de acusação, porque o promotor também fez a acusação. Na verdade, ele fez a defesa, uma defesa do Estado, da sociedade, e a defesa da vítima, do ofendido. E você, defensor, utiliza destes expedientes, destas provas, para solidificar a tese de defesa. Então você não joga nada fora. Você utiliza todo este conjunto probatório, a de surpresa, com a surpresa e sem surpresa, e toda essa situação, essas teses, essa pluralidade de tese é pertinente no tribunal do júri. E o juiz certamente vai quesitá-las e vai explicar aos jurados: esta foi a tese de autodefesa do acusado e estas aqui são as teses técnicas colocadas pelo defensor. E as teses colocadas pelo defensor independem daquela postura do acusado, porque elas já existem colocadas pela própria acusação e são utilizadas pela defesa como tese de defesa técnica. Então nós chamamos de estas teses de teses da defesa técnica, vindas das provas produzidas pela acusação. E o juiz vai fazer os quesitos, vai explicar aos jurados que estas provas, essas duas teses de defesa, as suas diferenças, as circunstâncias em que uma tem de encaminhamento e resultado, e as outras também de resultado. O que chama de resultado? A negativa de autoria absolve. E se o jurado absolver, atender uma das teses da defesa técnica, seria o jurado absolve o réu? Sim, aí as duas situações estariam absolvendo o acusado. Mas e se neste quesito, ou seja, se ambos os quesitos, os jurados não atenderam a tese, refutaram a tese da defesa, ambas as teses da defesa, a defesa coloca também uma outra tese, uma tese de desclassificação, e que condena. Que aquela história que o promotor diz que a defesa não pode pedir condenação, isso não é verdade. Não é verdade. Porque se a defesa, observando o conjunto probatório, observando todas as teses, e é cabível e pertinente também a desclassificação, você observando que a tendência do conselho de sentença não é acatar a inocência,
afastar a culpabilidade, afastar a autoria, e sim, eles iriam aí condenar. Você percebe a tendência, a predisposição de condenatória. Você sustenta uma desclassificação que condena, e a pena sai lá de cima e vem aqui para baixo, e o acusado possa responder. O tribunal do júri estaria dando uma resposta à sociedade, e o acusado estaria cumprindo um dever para com a justiça de forma atenuada, de forma que a pena veio para baixo e ele possa até cumprir essa pena em liberdade, desclassificando de homicídio qualificado para um homicídio simples. Então, por isso que eu chamo a atenção de que a tese do acusado, ela vem para somar, mesmo que seja uma tese de surpresa. Passado esta circunstância, toda essa circunstância, encerra-se a sustentação oral da acusação e a sustentação oral do defensor. O juiz vai quesitar, em primeiro lugar, os quesitos obrigatórios, que são os principais de letalidade, de autoria, ou seja, os quesitos obrigatórios, para depois sim, que são obrigatórios e de acusação, para depois sim vir os quesitos das teses de defesa. Já começando uma das teses de defesa na negativa de autoria. Negou a autoria, encerra-se a votação. Mas se os jurados não admitiram essa tese, eles passam para um segundo, terceiro e sucessivamente outros quesitos, analisarem outros quesitos. Então o juiz vai explicar para os jurados, submete a apreciação ali em plenário, antes de ir para a sala secreta. Ele explica aos jurados e pergunta à defesa se tem alguma objeção a fazer, porque ele colocou todas as teses sustentadas pela defesa na quesitação, porque não teve tese conflitante. A defesa foi competente para adequar estas teses, e as teses tornaram-se pertinentes, e os jurados irão analisar estas teses e julgar. Eles julgam o quê? O direito? Não. Julgam a matéria legal? Não. Eles julgam os fatos que a eles foram apresentados pela tese a tese de autodefesa colocada pelo acusado, e as teses recepcionada pela defesa técnica, esta tese do acusado e as demais teses de defesa. E aí os jurados decidem o fato. O que eles decidem? Se eles condenam ou absolvem. Condenou, com a condenação no máximo, a defesa não conseguiu fazer com que os jurados percebessem que a defesa teria algum crédito nesta defesa, nessas teses. Aí eles afastam as teses da defesa e condenam um todo. Ele condenando de um todo, o juiz vai observar, vai acatar esta decisão. E se os jurados acatou parte da tese, parte das teses da defesa, ou seja, desclassificou, o juiz vai atender o que o jurado decidiu. O que o jurado decidiu, ele vai fazer a sentença, vai aplicar a norma técnica. O jurado desclassificou, o juiz vai
fazer a sentença atendendo a decisão desclassificatória dos jurados, e se os jurados, de certa forma, absolveram o acusado, o juiz vai atender esta decisão de absolvição e vai fazer uma sentença com base na decisão dos fatos em que os jurados absolveram, afastaram a culpabilidade e afastaram a tese de acusação e admitiram a tese de defesa e absolveram o acusado. O juiz vai fazer a sentença aplicando a norma legal na decisão de fato, atendendo à decisão do conselho de sentença, a decisão que os jurados fizeram, ou seja, eles decidiram, de certa forma, 4-3, 7-0, ou seja, não dá mais 7-0, porque agora abre 4 votos e para nos 4 votos, e abrindo a maioria de votos, encerra-se a votação. E se essa votação foi no sentido de acolher a tese da defesa e absolvendo o acusado, pela tese que o acusado trouxe ou pelas teses técnicas trazidas pela defesa, absolvendo, o juiz irá fazer a sua sentença absolutória. E qual é o segmento dessa situação? O juiz vai ler esta sentença em plenário, dar publicidade a esta sentença, a esta decisão, a este julgamento. Diga-se de passagem, começou o julgamento, iniciou o plenário, não para mais, tem que terminar, tem que dar um fim. Passa um dia, 2, 3 dias, este conselho de sentença, esses jurados terão que chegar até o fim do julgamento. Isto se caso não houver um incidente de dissolução do conselho de sentença por alguma outra razão. Mas o correto é, iniciou o tribunal do júri, só termina com a leitura da sentença do juiz, ele lendo a sentença, atendendo a decisão dos jurados. E nesta sentença dele, ele vai atender se os jurados condenaram ou se os jurados absolveram o acusado, atendendo uma das teses da defesa.